E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Hoje a gente vai falar sobre terras quilombolas. Antes eu gostaria de te convidar a seguir nas minhas redes sociais, no Twitter e no Instagram, para acompanhar o meu trabalho de fotografia e a gente trocar uma ideia também além aqui do YouTube, ok? Então, terminando esse vídeo, eu te espero lá. Terras quilombolas, hoje, o dia que eu tô gravando, dia 20 de novembro de 2016, dia da consciência negra. E abrindo as minhas redes sociais, que eu sigo alguns jornais lá nas redes sociais, eu vi na Folha de São Paulo que uma minoria, uma a cada 10 terras quilombolas não estão regularizadas pelo governo, não tem os quilombolas, as pessoas que vivem ali não têm a posse da terra, o que é um dado muito triste, é um dado, na verdade, alarmante, porque a gente tem que discutir no sentido da construção da nossa cultura, pensar numa maneira muito mais abrangente, tá? O Brasil tem milhares de terras quilombolas, só em Minas Gerais nós temos centenas de terras quilombolas, que são os descendentes dos antigos moradores do quilombo, que cultivavam a cultura africana, que cultivam ainda, né, dentro dessas terras quilombolas, a grande parte da cultura afrodescendente, né? E eles, grande parte das terras brasileiras não estão registradas, eles ainda não têm a posse da terra, essa que é a verdade, na realidade no Brasil. Bom, vamos entender. O quilombo, né, eu não quero ficar aprofundando porque eu até gostaria de fazer um vídeo maior sobre o que é um quilombo, mas para que todo mundo entenda, o quilombo ele era um local onde os escravos eles iam viver, refugiados, né, aqueles escravos, eles se tornavam ex-escravos a partir da fuga e iam viver em quilombos. E dentro desses quilombos eles buscavam reproduzir o que era mais próximo da sua matriz, né, das suas raízes africanas. Os quilombos eles podiam até ter índios, né, que também fugiam, até brancos, né, sejam nascidos na colônia, ou até mesmo europeus que viam o quilombo como uma oportunidade, uma alternativa de vida. E esses quilombos eram locais onde as pessoas que ali viviam criavam famílias, né, tinham suas culturas, eles caçavam, eles pescavam, eles utilizavam da agricultura para sobreviver, então são terras, é como se fosse uma sociedade alternativa dentro da colonização brasileira, que não era permitido pelos colonizadores. O que todo mundo tem que bem entender é que os quilombos eles são locais de resistência, tá? Eles funcionavam inclusive com saque a fazendas, né? Saqueavam fazendas de colonizadores, de latifundiários, libertavam outros escravos, né, para aderirem ao quilombo. Então assim, tem muita gente que fala que os quilombos eram grupos que se isolavam, né, que queriam viver, de fato, eles queriam ter uma tranquilidade de vida, onde eles cultivavam suas raízes e tal, mas os quilombos eles são locais revolucionários. Eu lembro muito bem na graduação, quando a gente estava tratando a ideia dos quilombos, um professor meu de História da África, a gente falava sobre os quilombos, né? Quilombo, a gente costumava chamar de quilombo revolucionário, um professor meu, ele corrigiu bem a gente, não precisa falar revolucionário. Todo quilombo já é, por sua natureza, revolucionário. Todo quilombo é local de resistência, é foco de resistência contra o modelo colonizador no Brasil, contra o modelo fundiário no Brasil. E durante muito tempo, o termo quilombo ele foi proibido no Brasil, até mesmo depois da escravidão, porque uma elite brasileira, o governo brasileiro tentou esconder, né, esse passado colonial nosso que forma, como eu disse, forma um dos grandes pilares da cultura brasileira. Tentaram esconder, mas isso foi reconhecido pela Constituição de 1988. A Constituição de 88, para quem não sabe, ela é chamada de Constituição Cidadã. Também fiz um vídeo no canal falando sobre todas as constituições brasileiras, posso deixar o link na descrição, mas ela, como ela é chamada de cidadã, ela vai tratar muito com a questão das minorias, né, que são as minorias menos favorecidas no Brasil, o reconhecimento da importância de todas as matrizes que formam o povo brasileiro, entre eles estão os afrodescendentes, os africanos, a formação dos quilombos. O artigo é os 216, eu vou ler um trecho para vocês que vai falar sobre isso. Então tá aqui, artigo 216, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, a ação à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Aí a gente vai lá embaixo e vai achar o quilombo, que vai falar assim, ó: ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores
de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Quer dizer que os locais, os sítios arqueológicos, os locais onde se vivem descendentes dos antigos quilombos, locais que foram quilombos, estão tombados pelo patrimônio histórico brasileiro, patrimônio cultural. Quer dizer que esses locais, eles são então registro da nossa história, formação da nossa atual história, da nossa sociedade, da nossa cultura. Sendo assim, a gente vai ter um outro artigo que vai definir, então, a posse da terra para as sociedades, para os descendentes desses quilombos, né, desses quilombolas, a posse da terra para que eles continuem cultivando a sua cultura. Para quem não sabe, é um conceito de antropologia. Uma cultura, uma sociedade, né, um determinado grupo, ele some, ele desaparece a partir do momento que a sua cultura desaparece também. Então, sem cultura não há sociedade, né? Então, o artigo 68 da Constituição define a posse da terra. Está escrito assim, ó: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os títulos respectivos. Então é por direito aqueles que cultivam a cultura dos quilombos ter essa terra, ter a posse da terra. E a reportagem da Folha diz que apenas 1 a cada 10 consegue ter a posse da terra, o que é um grande problema para o Brasil. Vamos entender por que acontece isso. A primeira grande lei de terras do Brasil é de 1850, período do Império, ainda tinha escravidão, mas essa lei ela valeu por muito tempo e ainda nós temos muitos resquícios dessa lei, que diz que a propriedade no Brasil só pode ser adquirida por compra e venda ou doação do Estado. E muitas pessoas, né, muitos colonizadores, descendentes de colonizadores, se beneficiaram com essa lei de terras porque eram as pessoas que tinham recurso, né, que tinham capital para poder adquirir terras, o que vai gerar uma grande exclusão, assim, da grande massa da população brasileira, e exceto com aquelas pessoas que já que estavam vivendo na terra, o governo, na lei de terras de 1850, deixava eles lá. Só que isso não cabe aos processos de quilombos, justamente porque os quilombos eram considerados ilegais. Então, se você era rico, você tomou posse de uma terra que não era de ninguém, você não pagou nada por ela, a partir de 1850, ela é sua porque o governo te deu o direito. A partir daí você pode vender ela, você pode adquirir outras terras, você já não pode mais ocupar. Isso não valia para os quilombos, ok? Porque os quilombos eram considerados ilegais. Lembrando que em 1850 a gente ainda tem escravidão no Brasil, tá? Ela está em processo de terminar, mas nós temos a escravidão ainda. E o grande problema que a gente tem hoje, que emperra, né, esse processo da posse das terras por direitos aos quilombolas, é justamente esse resquício dessa elite que hoje possui a terra, que não quer abrir mão de maneira alguma, né? Então esse é um debate muito grande que está acontecendo no INCRA. O INCRA, para quem não sabe, é o Instituto de Colonização e Reforma Agrária. Ele define isso, também deixa a página aqui, que ele coloca lá que um dos grandes problemas é que vem desde essas leis de terras que definem aí, que dá uma disparidade muito grande da elite para o povo brasileiro, que a gente tem uma distribuição de terras, riquezas extremamente desigual. Então esse é um grande problema que atrapalha a posse da terra. Eu tenho certeza que fica claro para todo mundo que a posse da terra para os quilombos é inevitavelmente um processo extremamente importante para a cultura brasileira, para a formação da nossa cultura. Mas a gente sabe que esse fator da distribuição de terras não afeta só, né, as comunidades quilombolas, afeta o Brasil inteiro, mas como a gente está falando especificamente das comunidades quilombolas, é um grande problema mesmo, né? Então, coloca na balança. O que é mais importante? A preservação de uma cultura ou alguns grupos, pequenos grupos que dominam grande parte das terras brasileiras? É isso que está colocado em prática. Nós temos grupos que não querem abrir mão, uma elite pequena em números, né, em números de pessoas, porém extremamente poderosa, que detém grande parte das terras do Brasil, mais de 50% das terras brasileiras, e o que a gente vai chamar de minorias que fazem parte da consolidação, da formação da nossa cultura brasileira. É colocar na balança o que é mais importante, a cultura do povo, a sobrevivência de um povo ou o capital. É isso que está colocado, é isso que está falando a reportagem da Folha de São Paulo. Deixa o link aqui na descrição para vocês verem. É um debate extremamente importante, a gente nunca pode abandonar esse debate. Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero ter contribuído com o tema aqui. Se vocês gostarem, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. Se ainda não são inscritos, deixa um comentário aqui para a gente trocar uma ideia. Me siga nas redes sociais também para a gente trocar uma ideia. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo do Parabólico. Um grande abraço e tchau!